Bem-vindos de volta no nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. E aproveitando que estamos na Semana da Mulher, trouxemos mais uma mulher empoderada, poderosa, empreendedora, motivadora de ações sociais para falar com a gente aqui hoje. É a Tati Loureiro. Obrigado, Tati, pela presença. Essa apresentação, gente. Maravilhoso. É tudo que você é. Tudo que você faz. E falaremos muito sobre isso ao longo do programa, porque a ideia é que você conte para todo mundo tudo que você tem em termos de negócio e também o que você faz de ação social, que eu acho que isso é muito importante a gente falar para as pessoas, que quanto mais a gente divulgar essa corrente do bem, mais pessoas entram na onda e acabam ajudando de alguma forma, né? E você faz isso pra caramba. É melhor, então, a gente reservar umas 3 horas aqui do estúdio, que não dá tempo de contar tudo que o ser humano faz, entendeu? Mas por onde vocês querem que eu comece? Comece pelo começo. Acho que você pode começar. Eu notei. Primeiro, você é mãe. Além de tudo, você é mãe de 3, né? Sou mãe de 3. 3. Quantos anos? Gêmeos e uma menina. Gêmeos tem 12, né? Vão fazer 12. Vão fazer 12 né? E uma menina de 7. Mas o negócio é o seguinte, gente. Sabe quando assim você. Eu falo, tem pessoas que nasceram pra ser mãe. Eu nasci pra empreender, pra ser mãe. São blocos da minha vida que, assim, eu não me vejo sem empreender. E não me vejo sem ser mãe. Você fala, ai, que horror, Tatiana, mas você não nasceu pra ser mãe? Eu nasci, gente, eu nasci querendo ser mãe. Era uma coisa minha, mas pra mim o trabalho, você poder trabalhar e você poder ter outras fontes de pessoas, de reforço, falando, cara, você é capaz, você consegue seguir adiante, você consegue... Pra mim, aqui é uma bomba motivadora, sabe? É uma coisa que me faz seguir. Então, desde muito cedo... O que foi isso, gente? Uma bomba? Adoramos. Bomba no estúdio, adoramos! Mas desde muito cedo, eu queria ter independência financeira. Pra mim foi uma coisa muito presente na minha vida, isso porque eu sou de uma família privilegiada, mas meus pais se separaram e a minha mãe ficou sem nada. Eu falei, eu não quero passar por isso, mas nem a pau. Você ficou com a sua mãe? Fiquei com a minha mãe. Meu pai sempre me deu tudo, me deu assim, não tenho o que falar, mas pra minha mãe não. Então era uma situação, sabe, antagônica, que numa casa você tinha tudo, que era da mãe, do pai, e na casa da mãe você não tinha nada, tinha que desligar a luz pra economizar luz. E final de semana eu ia de avião pra fazenda. Então essa dicotomia eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Porque eu acho que a mulher, ela abre mão de muitas coisas e antigamente isso era muito mais forte, né? Da gente, culturalmente, né? As crenças limitantes do que a mulher foi feita para cuidar. E Tati, que a mulher... Você é a única mulher de filhos? Não, somos em 2 meninas duas mulheres e 2 homens. 2 mulheres e 2 homens. São 4 também. Eu brinco que assim, gente, isso ficou no tempo da caverna, né? Que a mulher cuida dos filhos homens e sai pra caçar. Hoje não tem mais isso. Não. Hoje a caça é o trabalho, as mulheres são muito mais multitarefas do que os homens. Não sei se isso é bom, mas é um fato. E, cara, a gente tem que quebrar com isso. Vamos 2 dividir, os 2 ter uma vida bacana, os 2 poderem fazer várias coisas, a não ser só ser mãe. Porque, gente, né? Quem disse que eu nasci só pra ser mãe? Coitado dos meus filhos, porque se fosse só mãe, assim, essas crianças estariam na terapia eternamente. Porque não dá. Eu preciso de outras fontes pra exercitar essa energia que eu tenho. E aí, quando eu era jovem, eu falei, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? E aí comecei. Eu já vendi ovo de páscoa. Eu fazia tudo que era curso, eu sou a louca do curso. Não sei vocês, mas assim, não posso ver. Eu gosto. Você é dessas? Sou dessas. Eu vejo um link e começo a me dar tremedeira. Aí eu falei, eu não vou fazer esse curso. Esse curso não é para mim, Senhor. Tira ele da minha frente. Então eu fiz curso de ovo de Páscoa, saí para vender ovo de Páscoa. Aí eu fiz curso de bijuteria, saí para vender bijuteria. Olha que maravilhoso. Você viu? Brigadeiro na escola, roupa no Bom Retiro e vendia na escola. Então eu sou vendedora. Eu já fui sacoleira também. Não é maravilhoso? As pessoas assim, quem que te inspira? Eu falo, gente, se eu tivesse falado uma pessoa, eu falaria Silvio Santos, porque eu amaria estar assim lá no meio do... Olha aqui o sapato! Eu sou essa pessoa, eu gosto de vender. Mas assim, o que era importante pra mim era ter retorno, era ter dinheiro na mão. Meu pai me dava uma joia, alguma coisa, e falava assim, Tatiana, cadê aquele relógio que eu te dei? Eu já tinha vendido. Porque pra mim, eu ter a minha liberdade de fazer o que eu queria era muito mais importante do que qualquer utensílio que eu pudesse ter. Não sei se é meu ascendente em Gêmeos, se é meu peixe, que eu sou essa pessoa que da vida nada se leva. Mas eu sou essa pessoa que, assim, eu tenho que ter pra poder tomar as minhas decisões. Alguma coisa de touro aí também, né? Ai, não vamos entrar nisso. Eu devo ter alguma coisa de muito louca, que eu não sei o que é. Mas pra mim era a questão da independência. E quando você vai crescendo, e aí eu falei, não, agora eu vou empreender de verdade. Não que isso não fosse empreender, mas, né, era um hobby. E aí eu abri uma loja de móveis. O meu primeiro negócio que eu tenho até hoje é uma loja de móveis no Rio. Né? De fibra sintética. Viu? Te estudamos. Com quem que eu abri minha loja de móveis? Não, isso eu não vi. Essa daí caiu na prova. Edu, com quem que eu abri? Eu abri com meu ex-namorado. E que é meu sócio até hoje.
A cara do Edu. Olha, mulher Nossa. moderna. Dá pra fazer o foco só no rosto dele? Tem como fazer isso, produção? Isso daí merece um corte só no Edu. Mas eu abri com o meu ex-namorado e com uma outra pessoa e foi um sucesso a loja. Ainda é. A gente é sócio até hoje. E quando eu casei, meu marido falou assim, você tá louca? Não, acaba já com esse negócio com o teu ex-namorado. Eu falei, mas ele é o máximo, gente, mas tudo acontece, tá tudo certo. E eles se conheceram, meu ex-namorado falou assim, olha, tá, teu marido é muito mais legal que você. Eu falei, tá vendo como a gente evolui na vida? E ele mora no Rio, pra Ele cuidar mora no da Rio, loja. a loja segue lá, maravilhosa. Inclusive, vão lá na nossa loja que é linda. Não, vamos divulgar, vamos É, colocar o arroba, nome. vamos fazer o Adoro, que for. arroba Mac Móveis RJ. Mas, de verdade, pra mim, isso foi muito forte, porque foi a primeira vez que eu vi que eu era capaz. Porque eu sempre fui aquela pessoa que eu tinha umas ideias, as pessoas falavam, ai, não, Patricinha, Sim. nhanhanhé. Aqueles estereótipos que te enquadram, o problema não é o outro. O problema é você acreditar. E aí você não quer ir além, porque você fala, será? Será que é hobby? Ai, será que eu não preciso? Esses chavões, quando você vê uma mulher que é privilegiada, porque eu venho de uma família de privilégio. E quando eu fiz o negócio, eu vi que rolou, que foi bem, que não só me deu independência, né? Foi o meu primeiro dinheiro meu sem ser o patrimônio do meu pai, que infelizmente faleceu. Você tinha quantos anos? 24, 25. Mas já era formada em Não, 24 psicologia, nada, no caso. já era né? formada em psicologia. Eu acho que eu tinha uns... A gente não lembra. Mais ou Faz menos na casa 16 dos anos, 20. tá? Uns 16 anos, Não é. precisamos Não, contar. eu acho que eu tinha uns 25, 26. Por aí. Eu sou formada em psicologia. Mas o que acontece? Eu me formei, eu tava no consultório, eu sentia assim, gente, mas eu quero falar mais coisas pra essa pessoa. E eu não podia, né? Não tava lá no meu Tem papel. um limite, né? E eu me sentia presa naquelas 4 paredes, mas era uma coisa que eu amava fazer ao mesmo tempo. Então, quando eu abri a loja de imóveis, eu ainda clinicava. Então, eu clinicava e ia pro Rio uma vez por semana fazer a bate-volta pra criar o negócio, porque eu sou uma pessoa que a minha energia, eu falo assim, Edu e Paty, cada pessoa tem uma energia. Uma energia que se sobressai às demais, né? A minha energia é uma energia empreendedora de criar. Então, você tá com uma ideia? De fazer. Mas nessa Mas- fase inicial. Menos mão na massa depois e Eu sou colocar nessa coisa pra fase andar. inicial de colocar coisa pra andar. De Quando, colocar a quando- ideia pra acontecer. Você também é um pouco assim, Eu hein, sou- Paty? Exatamente. Quando É. vira rotina. É. e eu sei disso. Então, quando eu peguei... também, então, isso é eu uma coisa que eu sempre aprendi de tenho mim parceiros. também. E aí, eu falei pra ele, falei, olha, eu não vou morar no Rio, não, mas se você ficasse aqui, ia ser o máximo. Eu falei, não ia ser o máximo. Acredita em mim. O máximo é eu criar, eu idealizo, eu faço acontecer. E depois, ó, O primeiro ano, todo dia de formatação de marketing, qual que é o DNA da tudo empresa, igual, Depois daquilo, eu sinto que eu preciso mudar de lugar. Só que eu preciso ter parceiros para seguirem, porque os negócios não se fazem só de ter ideias maravilhosas, criar e sair andando. Não. Precisa de E o gente dia que a tá lá dia todo que é dia no dia pesado. a dia. É. E aí meus sócios entram, quer dizer, eles estão desde o começo, mas eles estão hoje tocando maravilhosamente bem e já revisitaram o negócio muito melhor, mas meu papel naquele momento foi fundamental. E foi fundamental pra mim. Sim. E depois disso, eu vi, cara, eu posso criar qualquer coisa. Você vai ter gente pra tocar. Se Eu vou- você descobriu qual que é seu ponto Você dá fraco, você vai o colocar alguém pra start fazer pra e você. vai. E tem a Exatamente. governança envolvida? Vocês têm conselho, assim? Não. Tudo meio informal. Não, bem Nossa, sabe que a tem Letícia essa Bronster coisa veio aqui, eu falei a chique mesma de coisa pra ela. governança. É, Tem, Eu falei pra não. Letícia, tem conselho? Ela até devia fazer, mas não tem nada. Não tem. A empresa é pequena, somos nós 3 e funciona super bem há 15, 16 anos. Roda já sozinha. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, então agora eu quero criar uma coisa perto de mim. Porque aquilo era no Rio. Se fosse em São Paulo, até teria ficado mais presente, mas não no dia a dia. E aí eu falei, caramba, eu vou abrir uma loja de sapatos. Cismei. Falei, cara, adoro sapato, acho que é uma coisa que... Eu nunca usei salto, então eu queria uma coisa só de flats, né, de Eu sem lembro, salto. era só sapatilha, né? Era só sapatilha. E eu perguntei pra uma pessoa, ela falou assim, você tem certeza? Ninguém sai de casa pra... Eu nunca vou esquecer, ninguém sai de casa pra comprar um sapato sem salto. Eu falei, não saía. Porque eu vou criar uma coisa tão legal que vai fazer as pessoas realmente quererem, sabe, quererem sair. E foi assim que surgiu a minha marca, né? Mas no começo era uma fábrica. Então eu comprei uma fábrica de sapato, foi o pior... Aqui em São Paulo ou Eu em comprei Franca? aqui em Porque São todo Paulo. mundo compra em Tudo Franca, é, né? sapato, tudo vai pra Eu Franca. comprei aqui Das porque... nossas amigas. Franca é maravilhoso. Sim. Mas o que acontece? Gente, eu falo muito, né? Mas o que acontece? Mas tá aqui pra falar É mesmo, claro. tá? Fique à vontade. Tô adorando. Geralmente você escuta quando você tá no É, seu vai, podcast. fala Obrigado, tudo. gente. Agora é sua vez, ó. Tô precisando Senta que lá falar. vem a história. Mas no começo eu queria trazer a loja da Todds pra cá. Eu tinha 24 anos, aí consegui uma pessoa que conhecia o pessoal da Todds e fui pra lá. Que é bem esse conceito do sapato Do confortável. confortável naquela época, né? Sim. Eles me Você escutaram conhece muito. a Todds, Du?
Eu já vi essa marca. Nunca comprei, nunca entrei provavelmente, mas eu lembro de ter visto o logo. Maravilhosa essa marca. É que eu gosto de encher Ela com sempre essas com coisas. essas né? Não, mas brincadeirinha essa sempre marca cai na mesa. você Sempre. tem que conhecer, porque ela tem uns produtos masculinos maravilhosos, inclusive. Mas Ah. eu jamais Só usa- investiria nisso. Porque Dudu. Tod's é É caro. Triple É, porque é uma marca italiana, só por isso. Sim. Mas o fato é que, assim, quando eu fui lá, os caras falaram, muito obrigado, mas a gente quer continuar na Daslu. Porque eles, Sim. na época, tinham um corner Tinha um dentro da corner Daslu. lá. E tudo bem, segui. Mas aí eu voltei e falei, quer saber? Tá bom, mas então eu vou fazer um curso de fabricação de calçados. E aí eu fui pro Senai, fui aprender. Nossa. Mais um curso na carreira. Mais um curso na carreira. Aí eu falei, não, porque assim, se eu quero trabalhar com isso, eu sei, Tem que eu, aprender. eu sei que a gente tem que aprender e a gente tem que ajudar o universo. Porque essa história também que o universo faz, ele faz. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, gente. Que o universo Claro, ninguém vai Exatamente. jogar Nós somos pra adeptos mesa, de Posso né? falar? Total. O Não vai cair na universo, cabeça, você tem o que trabalhar. universo detesta gente folgada. Claro. O universo espelha gente folgada. Então, assim, faça. Você quer fazer aquilo? Começa a Aí beber você vai daquela ver fonte. fluir, exato. Dá um a história passo do que- fluir. As Que pedras você vão chegar. recebe, né? Que você Sim. recebe. Dito e feito. Fui fazer o curso. Aí uma amiga minha escutou e falou, Tati, nossa, a mãe da nossa amiga, com uma outra amiga em comum, tá querendo vender a fábrica de sapato. Você não quer comprar? O universo conspirando a Olha, favor. é. Do nada Entendeu? aparece isso Quem aí. é que Mas te não foi ofereceu do uma nada, fábrica Edu, de entendeu? sapato? Não Não, foi do do nada nada. eu Sim. digo, Foi no porque momento certo que você Mas falou. você já porque estava que fazendo mexeu. o curso. As pessoas ouviram que eu tava fazendo curso. Porque na época não tinha rede social, nada. Então, assim, eu falo que essas coisas ajudam a você aglutinar os teus energia pontos de vem, interesse. claro. Né? Acreditamos muito nisso também. aqui. Muito. E aí eu falei, bom, beleza, comprei a fábrica, como, né? Vou comprar. Comprei a fábrica. 40 funcionários homens, eu a única mulher. Em pouco tempo eu descobri que era um péssimo negócio. E eu tinha um contrato de fornecimento com a Daslu quebrou, não cumpriu. Então, teoricamente, eu tinha uma garantia. Então, tô até hoje, né, na justiça, enfim, nunca No vou polo ganhar. passivo, provavelmente. Sim. Exatamente. Mas eu aprendi tudo que eu sei de sapato, eu aprendi nesse negócio. Então, eu demiti metade. No começo, eu tive que demitir metade da fábrica pra dar dinheiro. Pra Sim. fechar contas. E todas as minhas habilidades como empreendedora, assim, na prática de decisões muito difíceis, vieram de lá. Porque na MAC, eu tinha 2 sócios lá, eu tava sozinha. Então, eu realmente tive que aprender aquele negócio para até poder ser respeitada, né? Porque Claro. eram só homens, não tinha quase nenhum funcionário mulher. Eram muito poucas nessa área. E aí, eu comecei a mudar. E aí, as pessoas falavam, Tati, que máximo. Você tem uma fábrica de sapato, você deve ter todos os sapatos da tua fábrica. Eu falava, não tenho nenhum. Por quê? Fazia pra Daslu e era muito salto. Eu cheguei a fazer uma época pra Daslu antes deles romperem o contrato. Então, nessa época, você Você fazia atuava. Você marca criou e da atuava, Daslu? embora não gostasse, Não, né? a Daslu, eu era fornecedor da Daslu. Mas com a tua marca. Com a marca deles. Ah, então. Nossa, Private então já label, deve ter da tido Azul. muito sapatinho. Então, assim, Eu adorava comprar. muito. Era forma straight e alta, tudo que eu mais E detestava. pegava porque eu tenho... tudo que tava na moda. E colocava Daslu, colocou Daslu, vendia na época. mas eles desenhavam. nichado. Ah, eles que desenhavam? Não, eles desenhavam. Eles faziam um trabalho primoroso. Então, Desenhavam, era mandavam tudo um que tava desenho. no Sim. no auge. Você Pesquisa de comprava- mercado, é. como a gente faz. Você pesquisa tendência, pesquisa não sei o que lá, e você traz pra tua realidade. Depois que eu... Me perdi. Sempre acontece comigo. Vou tomar uma água, O que gente. eu tava falando, meu Deus? Mas você tava Eu tava contando a história pensando- A inteira. pessoa é muito centrada, Que como vocês demitiu podem os perceber. funcionários, depois a coisa andou, tava na Daslu. Na Daslu. E aí eu realizei, porque tem uma coisa que a gente tem que aprender rápido, né? Errou. Erra rápido e barato. Exato, essa Exato. frase Acerta é rápido. fundamental, A frase é meu. linda. Errou, tem em inglês essa frase, inclusive eles falam. Né? Olha. Eu só sei em português. Fail fast and cheap. É a frase, Olha. desculpa. I'm Vocês sorry. querem colocar legenda? Se Ai, fosse por o seu favor. podcast, teria legenda. Teria legenda, maravilhosa. Mas sabe o que acontece? Eu errei devagar e caro. Eu falei a frase porque ela é de impacto, mas eu fiz o oposto. Porque eu comprei uma fábrica, Sim. vi que não estava dando, ainda fiquei um tempo, então não foi rápido, foi uns 2 anos que eu fiquei nesse processo de né? E, caro pra caceta, porque eu fechei a fábrica. Ninguém queria comprar, Edu. Ninguém. Só eu que comprei e ninguém mais queria comprar. E foi daí, que eu não esqueci o projeto social, que eu falei, bom, vou lançar minha marca. Eu nunca quis ter minha marca. Eu nunca quis ter loja em shopping. Eu gosto dessa história. Gostava, né? Dessa história dos bastidores. Hoje eu sou Sim. o Mickey da Disney, da minha empresa. Mas na época eu falei, cara, não quero. Você mudou, né? Mudei, mas eu me apaixonei pelo sapato. Eu me apaixonei por essa história de você pôr uma ideia, e aí falando de criação mesmo, ela ser executada. E peixes, cada signo tem uma parte do corpo. Depois pesquisa com a de vocês. Peixes são os pés. Então, eu tava trabalhando assim, no meu flow mesmo. Então, pra mim, era maravilhoso aquilo. Mas eu falei, chega, não dá mais, essa fábrica eu vou fechar. Não tem como e vou terceirizar. E vou criar minha marca. Eu já tinha minha marca, né? Bem no finalzinho, quando a Daslu começou a dar os sinais que ia sair, eu lancei a minha marca, porque
eu falava pra Daslu assim, vocês não querem fazer uma sapatilha? E eles falavam assim, ou um produto sensato. Ai, Tatiana, as estilistas falavam que eu adoro elas, mas eu falava assim, ai, como você é jeca? Isso daí é sapato de vendedor, que ficava andando pra cima e pra baixo na Daslu. De pé. Eu falei, bom, gente, eu não sei, mas é o que eu uso. Eu sou órfã da Daslu. Ela deixou muita gente órfã. Nossa. Ela foi um desculpa, case. Você também, né, Dudu? Eu amava aquele Mas lugar. o seu diferencial é que nenhum tem... Desculpa. Quando mas eu não lancei, entendo, nenhum tem salto? quando eu lancei, porque daí nesse momento eu falei, não, então eu vou criar minha marca. E aí que junta a história com a minha marca. Aí eu lancei a primeira marca no Brasil especializada em flat. Eu só tinha sapatilha. Então a mulher entrava... Que tem italianas, assim, só de Que sapatilha. tem, não, é único no Brasil, né? Depois Brasil, veio não, que eu tô te a falando D'Arezzo, gente, me deu um branco, Jesus, o nome da D'Arezzo. Não vou fazer propaganda da D'Arezzo. Mas não por conta de mim, mas logo em seguida também ela lançou a dela. Então você Sim. tinha a Pretty Ballerinas, mas que também não era aqui. Mas no Brasil foi a primeira. E as pessoas se encantaram. Birma, né? O quê? D'Arezzo. É, D'Arezzo. É. Não vamos falar da concorrência Não, pelo aqui. amor de Deus, Eu vou desculpa. levantar agora. É assim. Levanta e vaza. É, né? levanta e Se é vaza, pra ficar pronto. grudando nos outros. Mas foi muito legal, porque eu queria abrir no Iguatemi. E o Iguatemi olhou pra mim e falou, quem é você? Na fila do pão. Falou pra mim. Eu É, falei, você bom. tem esse projeto Tem também. esse projeto né? também. Falaremos sobre ele. É, também, mas não viu? no futuro. Eu falei, bom, gente, eu sou a Tatiana, eu tô abrindo a minha marca, olha que legal. Eles, quero ver quando você... Show me the money, porque os shoppings ganham percentual sobre as suas vendas. É. Então eles querem saber quando você performa. Se você não performa, não interessa pra eles. Então eu abri na Peixoto Gomide. Que é tão difícil trabalhar em 6 shopping, né? O volume é muito diferente, né? Pra uma loja pequena como a minha. E aí eu abri 6 meses depois que eu abri na Peixoto, foi um sucesso. As pessoas que estavam com o mercado super... que não tinham sido atendidas ainda de sapato flat, falaram, Tati, eu não queria tanto. Nossa, primeira vez que eu consigo ser atendida. Nossa, primeira vez que não sei o que lá. O Iguatemi falou, Tati, achamos um ponto pra você. Eu falei, Milagrosamente caiu um apareceu ponto do céu. É. Os anjos também conspiraram ao meu favor. E daí eu falei, um dia não, aqui no térreo tem 19 metros quadrados. Em frente à escada rolante, falei, né? Que é 19. sempre um lugar... Esse ponto é bom. Não, o ponto é É maravilhoso. ótimo, o ponto Mas dela é ótimo. eu que não entendo nada, eu falava 19 metros quadrados. Como é que eu ponho estoque, caixa, exposição, vitrine? Gente, pra a pessoa Não provando. dá. Vendedor, Eu falei, não dá. Mas eu falei, eu quero. Tinha uma loja lá de outra, Acapaca, não sei se vocês Eu lembram, de lembro. coisa de... De Ah, barba, prefeita. não era? Eu lembro. Exatamente. Sempre comprava lá. Não, aquela Não loja pra era mim, né, no maravilhosa. caso. E, Era gente, uma loja internacional também. exatamente. E a partir desse momento, a minha marca deu uma virada mesmo, porque quando você vai para o Iguatemi é o melhor shopping do Brasil. Isso eu tenho que falar. Ele realmente é de volume de vendas. Não dá pra você comparar com nenhum outro. É verdade. Eu entrei na rota. Sim. Então eu comecei a escalar, comecei a crescer. E aí, no meio do caminho, vi que a minha própria fábrica não dava mais pra me atender. Por quê? Primeiro, que ela era muito cara pra mim. Então eu discutia comigo mesma. Então era quem que você tá enganando, né? Eu vou abaixar o preço, daí eu não tenho lucro na fábrica, daí eu preciso ter fábrica. Aí vem um produto com defeito, eu vou entubar, porque é meu. Mas, puta, daí eu vou entubar uma coisa que não vai vender, que não... Falei, eu não quero mais isso. E aí eu fiz um movimento de terceirizar. E quando eu fiz esse movimento de terceirizar, eu trouxe uma sócia pra junto de mim, né? Que é a Adri, que é minha sócia do coração, que eu amo de paixão. Ela e uma outra, que depois saiu, mas que também foi muito boa na época. A Adri, então, deve operar. Não, A sócia operadora. fica no hoje dia a a dia. Adri... Então, hoje a Adri é estilista. Ah, Eu tô no dia a dia, mas eu tô Ah. no dia a dia de marketing, e-commerce e numa parte estratégica. Mas eu vou explicar isso mais tarde. Umas 9 da noite eu chego nesse ponto. Mas o interessante de tudo isso, eu nem sei por que eu tô falando tudo isso. É sempre assim aqui. Mas eu digo assim, depois que eu abri minha loja, que eu fui pro Iguatemi e tudo mais, eu vi que eu não podia me atender, era isso que eu tava falando, fechei minha fábrica. E nesse momento, eu terceirizei, trouxe as sócias, resgatei o assunto. E o meu negócio começou a vender cada vez mais. Por quê? Quando eu terceirizei, meu preço baixou. Não dá pra fazer em São Paulo. De fato, Sim. fazer em São Paulo é muito caro. Por isso que eu nunca imaginei que você fizesse aqui. Exato. E daí a gente foi pro sul. E eu segui fazendo tudo que eu fazia. E num dado momento, a minha sócia que entrou pra fazer o estilo, eu comecei a soltar cada vez mais o estilo na mão dela. E hoje, desculpa, mas é hoje é no Sul? As minhas fábricas são no sul. Eu tenho várias fábricas. Nossa, mesmo com o frete, porque o frete é caríssimo sempre. Mesmo com o Não, frete é compensa grande você esse trazer. sapato, né? Hoje a gente trabalha com mais de umas 10 fábricas. Porque cada fábrica tem uma coisa que sabe fazer direito, né? Que tem a mão, né? Uma tem pra bota, outra tem pra escarpão, outra tem pra... Enfim, cada E no um... final você tá só no flat ainda ou não? Não. E daí no meio do caminho, ao longo Flat dos é o sem anos... Isso eu percebi coleguinha. no comecinho. É. Mas no meio do Ah, caminho também a não gente demorei tanto pra começou pegar. a ver que a gente precisava mudar porque a moda tinha mudado. Então o Sim. conforto não era mais só sapatilha.
Era salto médio, que parou de ser jeca. Era tênis. Era uma série de coisas que entraram no roteiro. E aí eu falo, como empreendedor, você tem que ter humildade. Você não pode se apaixonar pelo que você faz. Você tem que se apaixonar por ganhar dinheiro. Mas não pelo exatamente aquele modo de fazer. Porque senão, não você vai, quebra. E aí eu olhei e falei, tudo bem, vamos mudar. Vamos seguir o nosso DNA, que era conforto. Então, a gente fica preso no sem salto. Não, mas o que é o sem salto? É o conforto. Não é porque você gosta de sem salto que significa que sem salto vai dar mais dinheiro Mas ou que me todo dói o mundo pé. goste. Mas Andar sem salto. mas é além disso, Nunca vi Edu. você de tênis. É Não você generalizar o que você está falando. Então, o sem salto, o que significa sem salto? Significa conforto. Conforto hoje, até salto 7, inclinação 7, você sente que você está praticamente sem salto. Então, a gente ampliou e falou, não, então a nossa inclinação máxima vai ser 7. Tem tipos de salto, né, Tati? Tem, o mais vários. bloco. Não, tem uma infinidade, mas a gente ampliou, continuou com 60% flat, por quê? Porque o nosso público era sim do sem salto, mas a gente agregou um outro público que queria comprar nosso design, mas queria um pouco de salto, por N razões, e a gente começou, e desde então foi um sucesso, graças a Deus. Já não tinha fábrica, no lugar da fábrica, eu montei uma ONG, minha sócia não estava comigo na fábrica, então foi sozinha. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer desse limão uma limonada menos azeda? Porque fechar um negócio é sempre azedo, gente. Putz. Quem falar que não é prejuízo, você se sente uma anta, porque você fala, cara, A Paty pelo já amor fechou de a Deus. loja dela. Ela tinha loja também de roupa Você e fechou. tinha? De criança, de bebê. Então você sabe. Ela né? passou por essa experiência. A gente se sente assim, tipo... Demitir as pessoas. E é um Não, filho que você É um cria filho. também, E fora né? que você fala assim, cara, nadei, vou morrer na praia. Tipo, entendeu? Sentimento de fracasso, De às vezes. fracasso. Não, Total. de fracasso, né? Às vezes. A gente quer falar que não é que tá com vergonha, mas assim, Eu você sei. fica envergonhada. Você fala, cara, fui lá, aconteci, e pra quê? Mas aí eu falei, eu vou fazer uma ONG aqui no lugar disso. Porque eu me vi num estoque lotado de material, muito material. Eu não tinha como aproveitar isso com meus sapatos, porque era tudo muito pouquinho. E aí eu pensei, eu trabalhei em abrigo quando eu fiz psicologia. E sempre tive uma coisa com jovens de abrigo. Eu falei, caramba, os caras com 18 anos em abrigo, eles fazem 18 anos, eles têm que sair do abrigo. Só que muitas vezes, desespero, alguns estão né? há tantos anos institucionalizados, que eles recebem o dinheiro, recebem a roupa, recebem tudo, que eles não sabem como fazer isso. E eles estão presos, né? Eles estão, de certa forma, confinados. É feio falar isso, mas é verdade. Eles estão sim. naquele ambiente que eles têm que ficar. E eles acabam não tendo essa autonomia. Eu falei, eu quero ajudar esses jovens na busca do primeiro emprego. Para mim, o trabalho sempre foi muito importante. Porque se a gente viver na vida real, todo mundo precisa de dinheiro. E dinheiro você consegue trabalhando, gente. Simple as that. Vamos usar o inglês. Traduza, por favor. É simples. Não tem não tem mistério. Ou alguém vai te sustentar, ou você vai ganhar teu próprio dinheiro. Eu prefiro ganhar meu próprio dinheiro. Então, eu queria que esses jovens tivessem isso e que eles pudessem seguir uma coisa que tivesse também a ver com os sonhos deles. Que também não fosse só entender o que era isso. E aí eu fui a fundo, contratei uma equipe para me ajudar a montar a ONG, pessoas que já conheciam. E a gente pegava jovens, né, nos abrigos da região. Sim. Entendia o histórico familiar dele. Então, tinham várias oficinas, né? Então, tinha a oficina Papo Nosso. No Papo Nosso, eles falavam da família, da árvore genealógica, o que... No espaço da fábrica. No espaço tudo da isso, fábrica. Físico e com aquilo que Exato. gestou ali. Só que acontece adolescente, né? Adolescente, se você perguntar para adolescente, me conte os seus problemas, ele vai te mandar tomar no cu. Na hora. E não é diferente. Tanto faz se o jovem é de periferia, se o jovem é da classe alta, Ele é não importa, jovem. ele é jovem. É Exato. tudo igual. Então, a gente faz oficinas de fabricação de calçado, de bolsinha de celular. Por quê? A pessoa que no processo, lá, empacou, não sabe trabalhar em grupo, na primeira dificuldade é o que ele faz na vida dele. Sim. Então, a gente pegava aqueles gatilhos e trabalhava em outro jeito. Tá vendo aqui? E aí, tinha os psicólogos que estavam lá e trabalhavam de uma maneira lúdica isso. E no final eram 6 meses, né? No final, eles tinham que apresentar a coleção deles, que eles faziam para uma banca, que eram amigos e apoiadores da ONG. E eles falavam assim, ô tia, mas eu não conheço, vou apresentar. Nossa, vai treinar um pitch ainda. Aí eu Exato. falei, mas me fala uma coisa, quando você faz uma entrevista de emprego, você conhece o seu entrevistador? Então, o que eu tô treinando, o que a gente tá treinando em vocês, é vocês fazerem isso com a vida de vocês. Isso é só um exercício. Espelhou bem Claro. a realidade. Foi do Então- começo ao fim ali. Total. Então foi muito legal, porque assim, eles se arrumavam, eles tinham essas barreiras, e daí a gente tinha uma outra oficina, que era a nossa cidade, que a gente trazia eles pro lado de cá da cidade, porque eles ficam só na periferia. Procurar emprego, a gente descobriu que era falar pro tio, tô procurando emprego. Isso não é procurar emprego.
Isso é você falar para alguém que está procurando emprego. Então, existe toda uma gama que daí a gente mostrava para eles, né, como podia ir na prefeitura, como podia se cadastrar num site, como podia fazer um currículo, para eles, de fato, irem e poderem entender que a cidade é deles também. Se eles quiserem vir no Shopping Guatemi, talvez o segurança barre, mas que eles estão no direito deles. Claro. Entendeu? E perder um pouco esse negócio de eu só posso ficar na periferia. Mesmo que eles escolham ficar lá, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a cidade precisa perder essas barreiras. Então, essa era um pouco a nossa ideia. Foi lindo. Foram tem que ser uma escolha. Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos, João. E quantas crianças você ajudou do começo ao fim? Eram umas 60 crianças por ano. Não eram muitas, né? A gente não conseguia atender. Eu tinha tudo isso, a loja paralelo, tá? Sim, isso que eu ia falar. E eu abri a ONG no ano que os gêmeos nasceram. Eu abri a ONG e tive os gêmeos. Cara. E tive os gêmeos. E de fato o pessoal conseguia emprego depois no final? Você chegou a descobrir? Muitos conseguiram? Então, muitos conseguiam, muita gente não conseguia mapear, porque como eles eram de abrigo, depois que eles saíram, a gente não, às vezes não tinha. Tem um que eu tenho contato até hoje, e que é uma história linda, porque é um menino que entrou mal falando e saiu super desenvolto. Então eu falo, basta você tocar uma vida que valeu a pena. Bom, e você ofereceu a oportunidade, daí também parte de cada um aproveitar. Eu falo assim, arbítrio, aproveitar da melhor forma. Você mapear é importante. Mas essa foi uma das razões até que a gente depois encerrou. Porque para você ter uma ONG, é importante você mapear, é importante você medir indicador. Isso é importante sim. Eu não estava conseguindo. Sim. E eu falei, quer saber? Eu vou pegar essa minha energia, eu vou pegar esse dinheiro que eu estou gastando aqui e eu vou investir em outros projetos. E foi daí que surgiu o Gotas de Ação, que é o meu outro Instagram, que é só divulgando projetos sociais. Porque quando eu divulgava o meu projeto... @Gotas de Ação. @Gotas de Ação. Porque eu divulgava meu projeto para você, você fala, puta, Tati, você é tão legal, eu vou te apoiar. Aí eu me sentia devedora do Edu. Eu não quero me sentir devedora do Edu. Eu quero que ele apoie, não porque ele me acha legal, eu quero que ele apoie porque ele curte o projeto. Sim. E eu detesto me sentir devedora por algo que, tipo, a pessoa não me deu nada. Né? Tem que ser a causa dela. Quando eu tô falando de uma causa terceira, se amanhã o Edu falar, puta, Tati, não quero mais investir em abrigo, agora eu quero investir na causa de idosos. Ok. Eu sou só veículo. Então, eu quis despessoalizar isso. Sim. E aí veio o Gotas, e que é um projeto que até hoje a gente lançou um aplicativo do Gotas, para a pessoa também poder mapear qual era a causa dela. Porque na vida e para ação social, a gente tem que identificar o que faz o nosso coração bater. É muito simples. Eu posso ir no teu evento, porque você vai, Tati, vamos nesse evento porque vai ser doado para as baleias Jubarte. Eu não tô nem aí para as baleias Jubarte, desculpe, baleias. Mas assim, não é a minha causa. Cada então um tem eu não sua vou causa, ficar levantando a bandeira da baleia Jubarte, porque não quer dizer que eu vou matar. Mas se você falar que você tem um projeto de mulheres para independência financeira, eu vou fazer com o maior tesão e vou ter recorrência na minha doação. E aí você se torna realmente inserido na cultura de doação. Doar ovo de Páscoa só na Páscoa não é cultura de doação. Doar as roupas velhas uma vez por ano não é cultura de doação. Sim. O que mantém uma instituição é a doação mensal. Que paga educador, que paga planejamento. Eu não podia abandonar essas crianças, esses jovens de novo. Então, eu tinha que tirar do meu quando eu não tinha doação. E aí eu entendi isso. E desde então eu falei, cara, eu quero propagar isso daí. E aí, voltando pra minha história, porque tudo isso acontece paralelo. Você vê como minha vida é simples, né, gente? Por isso que eu me intitulo empreendedora no divã, porque eu tô sempre no divã. Você dá umas piradas de vez em quando. Claro, muita coisa pra tocar. E aí chegou um momento da minha vida que eu olhei pro meu negócio, tava indo bem, eu tinha visibilidade, eu como Tatiana Loureiro, porque a empresa tem meu nome. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo com essa visibilidade? Eu não aguento mais receber no Instagram, linda, estilosa. Não tô me achando, mas assim, isso para mim, que sou super estudiosa, que tem um histórico, sabe, que pra mim sempre foi de muito estudo, pra mim isso não era... Não basta como reconhecimento. Né? Pra mim não era o reconhecimento que eu queria ouvir, era um pedaço, mas não era aonde eu queria chegar nos próximos anos da minha vida. E aí foi um pouco antes da pandemia, eu falei, não, a gente precisa fazer algo além, né? Ah, mas Tati, você tá dando emprego. Não, eu sei. Mas eu quero transformar o meu negócio num porta-voz do que eu acredito. Não, Tati, mas eu escutei um monte de não, Tati. Aí veio a pandemia. O que mais tem, né? O que mais tem, não. Aí veio a pandemia. Chegar aqui era todo mundo não. Ainda é. Não, metamos aqui. Mas aquela história, a gente sabe que depois que a gente sai de um negócio desse, a gente dorme com puta tesão. Fala, que legal, que animal que a gente fez. Se ninguém vai ouvir, se todo mundo vai ouvir, a gente quer que todo mundo escute, mas mesmo que ninguém escute, é tão gostoso o processo que nos faz bem. Sim, isso mesmo. Entendeu? Esse brilho no olho, ele não é ensinado, você sabe. Como diria a Glória Maria, que é maravilhoso, ninguém vai morrer por você. Então, se a tua vida foi uma merda, e todo mundo achou que foi o máximo, mas você, naqueles últimos minutos de vida, fala, puta, o que eu fiz com a minha vida? Então, eu sempre tive isso muito, porque eu perdi meu pai muito cedo, então, enfim, tive outras perdas. Então, pra mim, isso lógico. Então, pra mim, é uma coisa que eu sempre olho. Eu falo, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com o meu negócio? O que eu tô fazendo com a minha exposição? O que eu tô fazendo com a minha beleza? Porque se eu sou bonita, pra que serve isso?
né? Então, assim, já sou casada, então, né, não dá mais pra usar, assim, a torta direita, né, meu amor? Não dá. Foi-se a época. Então, já foi essa época. Então, assim, eu preciso usar isso pra alguma coisa. E foi daí que a gente juntou tudo. E hoje a minha marca, cada par que a gente vende, a gente doa uma parte para projetos que fortalecem mulheres. Então, a gente ficou 2 anos doando pro Banco Pérola, para um projeto que era de empreendedoras da periferia, que sustentou elas durante a pandemia. Esse ano a gente mudou para Bitumami, que é um projeto que também instrumentaliza empreendedoras, mães e mulheres, e com tecnologia, com um monte de coisa legal para elas poderem ter independência financeira. E hoje, são mães carentes? Tem de tudo. Você tem dentro do Bitumami, você tem projetos para mães, por exemplo, para mulheres, porque hoje não é só mães, né? Você tem para mulheres mais carentes, né? Você tem para mulheres que não são, mas que vão pagar pelo projeto, pelo curso. Então, entendi. Ela tem várias coisas. Mas o que a gente apoia são realmente essa parcela que realmente precisa. E é lindo, gente, porque você fala, eu tô servindo o meu papel também com o meu negócio. E a primeira doação que a gente fez, eu amo contar isso porque é muito verdade, meu financeiro sabe disso. A primeira doação que a gente fez pro projeto passado, a gente não tinha capital de giro. Só que eles falavam, para você começar a falar que você tá doando, você precisa doar. Eu falei, não, lógico. Mas como é que eu vou fazer que eu não tenho dinheiro agora? Porque também da pandemia, eu falei, não tem problema, vamos pegar um empréstimo. Então, a gente pegou o empréstimo para poder fazer a primeira doação. Então, foi uma coisa tão verdadeira que, assim, eu falei, cara, é real. E a gente fica, quando a gente tá de saco cheio, quer mandar todo mundo a merda, porque a gente tem vários dias assim, a gente fala, mas olha que legal, eu tô usando minha visibilidade para arrastar pessoas para a cultura de doação, para, através do meu negócio, fazer doações, e levantar uma bandeira e uma voz que as pessoas olhem e também estão querendo levantar. Isso é maravilhoso, né? Então, tudo bem que hoje tá na moda propósito, mas que bom! Gente, podia estar na moda tanta coisa, podia estar na moda matar, roubar, não, tá na moda você falar de propósito. Qual que é a diferença? Quando vem do coração, como é meu caso, isso é real. Eu reinvento ele tá em toda a minha comunicação, ele tá no meu dia a dia. Se você for no meu Instagram pessoal, hoje os meus projetos da Empreendedora Dom Diva também tem a ver com isso. Então, aquilo te passa uma vida. Tá tudo alinhado, Tá tudo alinhado. O meu ecossistema, ele tá alinhado com a minha essência. Com o que eu realmente quero nos próximos 10 anos da minha vida. Se isso mudar, eu vou olhar pra trás, vou mudar da loja, vou mudar o meu pessoal, vou mudar no seca. E eu mudo mesmo, gente. Quem me conhece sabe que eu sou um camaleão. Porque eu sou fiel a mim. Não sou fiel que o outro acha que eu vou ser, que eu tenho que ser. Você tem que ser igual a 5 anos. Daqui 5 anos igual. Eu falei, bom, boa sorte. Faça isso com a tua planta. Comigo, não. Porque eu sei o que eu quero pra mim. Então, enfim, hoje tá tudo ligado no projeto. Nos projetos, no caso. Porque pelo que eu tô entendendo, todos os projetos que você tem, acho que mais da metade do seu tempo você deve se dedicar a projeto que não tem fim lucrativo para você, né? Porque é tanta doação. E você tem até um que eu acho que daí não é, né? Que é o Quem é Você na Fila do Pão. Que isso daí é então, para ajudar as mulheres, porque é importante a gente falar disso, porque a gente está no mês das mulheres, sim. Né? Como então, é que você ajuda, e aqui a gente sempre quis dar espaço para mulher. A gente já trouxe a Letícia, a Beta, a Piri que são mulheres maravilhosas, mulheres muito fortes, que assim legal. Como você. Por isso que a gente pensou em você agora. Tudo a ver você ter vindo nesse mês, para divulgar. E mudaram as vidas tanto delas quanto das pessoas ao redor, entendeu? É porque não tem como ser uma coisa só, né? Exato. Mas eu falo assim, eu não vou falar que hoje não, minha maior parte do tempo eu gasto com causa que não social. Tem com causa social, porque não é verdade. Eu acho que assim, isso sempre foi paralelo, porque tem uma coisa do que eu acredito, que quando a gente faz, pra gente ter plenitude na vida, eu sigo o Ikigai, então você tem que fazer o que você ama, sabe fazer bem, pode ganhar dinheiro com isso, e ajuda um problema do mundo. Ikigai. É o Ikigai. É o Ikigai. Então, se eu só faço pra resolver um problema do mundo, mas sem isso ser o que você ama. Mas, não. Né? Contando que eu ame. Tá. Mas se eu não tenho retorno financeiro em nenhuma esfera, eu vou me sentir em alguns momentos um pouco abusada, um pouco putz. Né? E cadê essa energia de troca? Porque o dinheiro, ele é energia de troca. A gente precisa parar de ter medo de dinheiro, de falar que gosta de ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Lógico. Então, assim, ele é uma troca ao meu trabalho. Foi criado assim, vem esse estigma, né? Que dinheiro é sujo, dinheiro não sei o quê. E aí você faz de graça. Uma misturaiada de dogmas aí que... Mas ó, que nós três já nos livramos dessa. Já tô A gente tá pronto pra receber. Eu às vezes, óbvio que às vezes eu tenho dificuldade pra cobrar, mas assim, hoje, Quem é Você na Fila do Pão veio do quê? Todo esse meu posicionamento, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas ligavam pra Tati, como que eu faço aqui? Tati, como que você faz na tua loja? Tati, e uma hora eu falei, gente, a Tati tem tempo. E nunca é só 10 minutinhos. A pessoa me liga e fica meia hora. Eu falei, eu não quero mais fazer isso de graça.
se a pessoa tá me procurando, é porque eu tenho um conhecimento Claro. que eu já passei para passar. É. E aí que veio a história do Quem é Você na Fila do Pão. Como eu tenho esse lado, ao mesmo tempo que eu sou super séria, eu tenho um lado muito cômico, que é da minha personalidade. Então eu falei, cara, eu não quero lançar um curso, ache seu propósito. Eu falei, as pessoas são boring, ninguém vai aparecer, nem eu ia aparecer no meu próprio curso com esse título. Eu falei, Quem é Você na Fila do Pão? E aí veio Quem é Você na Fila do Pão, que é uma mentoria coletiva, que eu faço Ikigai com várias empreendedoras, são mulheres foda. Agora, amanhã começa a minha minha terceira turma, agora presencial. Assim, CEO de empresa, dono de empresa, só Conheço gente... duas que foram que gostaram assim, muito. Só gente foda, porque sabe o que as pessoas acham? Judieira, Judieira, tá perdida, né? Meu amor, vai procurar Quem é Você na Fila do Pão. Que é a imagem que as pessoas têm de terapia. Sim. E não é isso. A pessoa que tá lá, ela é tão foda que ela entendeu que ela pode ir além. E aí, essa coisa do grupo, da comunidade, ela é muito forte. Porque Da troca, né? eu sou uma pessoa que eu sempre fiz muito por mim. E há uns 2 anos atrás, depois do meu burnout, que eu tive um burnout, eu entendi que eu precisava deixar as pessoas me ajudarem. E as pessoas tinham medo até de chegar perto de mim. Então, hoje, eu cultivo isso no curso, onde umas escutam a história das outras, eu dou as ferramentas do Ikigai, eu faço mentorias durante o curso Individuais? Você tem sua individual. cara, Pati. Eu adoro, Tudo mas a tô ver com só você já essas quase coisas. me inscrevendo. E eu sou muito direta. Então, eu dou uns socos. Tá. Aí a pessoa fica assim, meio assustada, e depois ela fala, nossa, é isso. Porque eu não devo nada a elas. Estão lá porque querem, entendeu? Quiseram pagar porque Porque quiseram. você precisa falar a verdade. Você E tá eu lá pra preciso- ajudar. Não vai ser iludindo que você vai ajudar. E eu tenho uma sensibilidade, eu falo assim, eu não vou salvar a vida de ninguém, gente. Vocês estão esperando, eu já saio hoje, nem vou devolver o dinheiro, mas pode sair hoje do curso. Porque eu guio pra pessoa encontrar o caminho dela. Um mentor que fala o que você tem que fazer, ele é um péssimo mentor. Exato. Ele tem que conduzir pra você encontrar o que Você é bom. pensar o que você Que é quer. super difícil para a maioria muito. das pessoas na fila do pão. Agora eu vou te Não falar, eu tô sempre na minha própria fila do pão, porque cada vez, quando eu tenho todas as respostas de um pedaço, a minha vida vem e muda as perguntas. Aí eu consigo as respostas de novo, aí vem a minha vida e muda as perguntas. Então eu tô o tempo todo me reinventando. Isso me dá vitalidade. Eu li essa semana no livro do Ikigai, que eu faço resumo de livro, né? A gente tem essa mania. Ai, meu Deus. Eu não Tem consigo isso ler um também? livro sem fazer resumo. E é tudo no áudio. Então, quando eu tô lendo, eu começo 4 pontos de não sei o que lá. A pessoa começa a olhar e fala, não, é resumo. Aí eu dito e ele põe lá no meu bloco de notas. E ele fala o seguinte, quando você tem um desafio, você não pode nem pegar uma coisa muito fácil, porque isso vai te entediar e você vai parar. Nem muito difícil, porque também você vai se frustrar e você vai parar. se frustrar, é. Então tem que ser algo da tua área de conhecimento, mas que te traga um grau de dificuldade. E isso vai te trazendo, vai te colocando motivação, na roda. É um desafio, Claro, porque é. cada etapa que você vence De vai você te fazer. motivando mais e daí você entra no ciclo Exatamente. e não para mais. E o que é lindo do Quem é Você na Fila do Pão é de qualquer comunidade, tá? E os japoneses têm um moai que eles falam também nesse livro do Ikigai, que foram criados pelos agricultores para compartilhar técnicas de quando a colheita não ia bem, biriri bororó. Biriri bororó é ótimo. E essa comunidade, eu ajudo em algumas partes, e tem partes que outras mentoradas ajudam as próprias outras. Porque eu falo, gente, isso aí eu não faço ideia. Não, você faz um business plan financeiro, eu não faço nada, gente. Isso aí financeiro não é comigo. Eu sei, óbvio que eu vou falar de ganhar dinheiro, mas eu não vou fazer um business plan pra você. Mas pra mim tá nítido, por exemplo, que você não tá no teu caminho de potência. Pra mim tá nítido que você quer que eu te fale sobre técnica do Instagram, só que eu não consigo nem entender qual que é a essência do teu negócio. Então não vamos falar do raso quando você não chegou, quando você não passou pelo fundo. Você fala a verdade nua e Entende? crua. Não, e o meu conhecimento, Edu, é psicólogo. Isso que eu ia falar. Eu Você sou usa seu lado de psicóloga. Não, eu sou psicóloga, eu faço terapia, então assim, eu sempre tive essa Pegada, sensibilidade. Né? Então, se eu não usar minha potência, É. vai ser um desperdício também a minha passagem aqui. Então, eu preciso pegar isso da melhor forma possível e ir lapidando isso. E eu acho que as pessoas que estão lá também esperam esse apoio psicológico, né? Porque empreender é muito solitário, né? Muito solitário. Então, se você não tem alguém te E se apoiando, você te vai para aquele lugar empurrando, do alguém para medo, desabafar. empreender dá muito medo, Dá eu medo. acho, de errar, de Não, o medo de tudo. errar financeiramente é o que ela falou, o medo do fracasso. Porque se É. empreender errado, puta, como é que fica a sua autoestima Exatamente. de poder ter Porque eu fracassado, também né? empreendi podendo, entre 1000 aspas aqui, brincar. É. Eu não ia depender Uhum. daquilo para Você não sustentar ia minha morrer família, se você exato. desse errado. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de me reinventar, de me reciclar. E eu precisava sair de casa. Eu já tinha feito ali o papel de mamãezinha. As crianças já estavam maiores. Mas, mesmo assim, a gente tem esses medos. E a vergonha de pedir dinheiro, sabe? Para aporte, sem saber o que vai ser. Então, assim, é um lugar difícil. Não é fácil empreender.
e de exercitar a tua potência, né, Paty? Porque uma coisa é, Paty, você é tão legal, mas tipo assim, você se acha legal? Você já testou o quanto você é boa, onde você pode chegar? A gente só faz isso de um jeito, gente, fazendo. Eu não conheço nenhuma técnica, nenhum mentor, nenhum 5 passos para riqueza, nenhum 5 passos de porra nenhuma que te ajude a você ter coragem. Porque medo todo mundo vai ter. Eu tenho medo todo dia. Eu acordei hoje já acordei cheio de medo, inclusive. E aí você vai enchendo seu pote da coragem como? Fazendo, passando. E aí você põe um desafio que seja do tamanho do teu passo, obviamente. Você não vai fazer um desafio louco que, puta, eu vou dar uma tacada, vou perder tudo, mas vou encher o meu pote da coragem. Não, você vai tomar no cu. Então, assim, você tem que... fome. Tem que ter o coeficiente de cagaço, falam. Exatamente. Você tem que ter esse cálculo pra você fazer, pra também não romantizar. Mas é importante. Eu falo pra minha filha, mamãe, tem 7 anos, você fica aqui até eu dormir no sono profundo? O papai é muito mais legal que ele fique até eu dormir no sono profundo. Eu falei, não fico. Não. Eu vou ficar até você pegar no sono leve, e aí eu vou sair. Porque se toda vez que eu sair do quarto você estiver dormindo, você não vai entender que você pode ficar sozinha. Entende? E você só vai entender isso, filha, infelizmente, ficando um pouco com medo, entendendo que nada vai acontecer, e nada vai acontecer no dia seguinte, Passando e no por dia isso seguinte, sempre. e no dia seguinte. E assim você vai se fortalecer. Tem coisas que eu vou, obviamente, encurtar teu caminho, você não precisa sofrer, não é isso. Mas o nosso cérebro, ele funciona, todas as conexões neurais, isso é neurociência, ela funciona com a experiência. A experiência tá reprogramando o seu cérebro every fucking day, ela reprograma. Se você não faz nada, de onde que você bebe? Do passado. Claro. Você bebe de toda a programação que te programou quando você tinha 5 anos de idade, naquela família larirururu que funcionava, e aí você traz pra tua idade o larirururu e não funciona. Aí você pega pessoas vivendo um relacionamento com a família como se tivesse 15 anos de idade, homens e mulheres, que não cresceram, que não conseguiram... Não amadureceram. Amadurecer, porque não foram pra vida. Seguem os mesmos padrões, eu acho horrível isso, eu tenho pavor. Mas é o que eu mais tento evoluir. Mas isso é constante, pai. Você acha Não que eu é? sou evoluída? Sim. Imagina, só que eu me jogo nas situações, porque eu quero melhorar. Então eu falo, não tem problema nenhum, não é porque eu faço mentoria que eu sou boa em tudo de jeito nenhum. Pelo contrário, eu aprendo muito na mentoria. Mas eu sou muito boa numa coisa, se eu falo de boca cheia. Cara, eu falo as coisas que eu enxergo. Se estão certas ou não são, já são outros 500. Porque eu também não posso falar que eu tô sempre certa. Mas eu verbalizo. Você se expõe. Eu me não exponho. tem medo de se expor. Eu falo. E é raro, né? As pessoas... E tem muito... não sei com que eu estava comentando isso. Tem muito do brasileiro. O brasileiro poupa o outro. Em todos os aspectos. Desde o RSVP de uma festa, você sempre fala que você vai, porque você não quer deixar o outro frustrado. Sim. Em tudo, ele tem isso. E Opa, o alemão não faz isso, cara. Vai falar na tua... O que você já tiver que ouvir. escutou a reunião do brasileiro, do espanhol e do, sei lá, qual outra original? Tipo, era assim, o brasileiro, se chegar na reunião... legal Vamos fazer, ó. Nossa, sai Paty... arrasado. Não, que bacana. Aí acaba a reunião. Puta, cara, do viagem. Não, e a Paty? A Paty é uma sem noção. Acabou. O espanhol assim... Porra, Edu, você viaja, hein? Paty, isso é sem noção. Aí você beca, depois sai e vai beber. Discute, sai e vai beber. Eu vi você falar isso no podcast. Eu repito sempre as mesmas, gente, porque também tem isso, né? Viu como a gente não dá pra ter ideia o tempo inteiro. Mas é isso. Então, assim, pra falar das mulheres, né? Então, eu sou mulher. Eu não sou imparcial. Eu sou uma pessoa que eu sou mulher. Eu sou uma pessoa que vim de uma família privilegiada, mas luto todos os dias, sou do fazer. Então, eu empresto essa minha potência para outras mulheres de várias formas. Então, eu empresto essa potência quando eu faço a minha mentoria também para pessoas que podem pagar. Então, essa mentoria ela é paga. Eu empresto a minha potência quando eu faço... Tem turmas que eu abono uma pessoa na turma. Eu abono às vezes, não é sempre. Eu empresto isso quando eu faço, por exemplo, o Gota de Ação. Que eu quero instrumentalizar outra. Não é só de independência financeira, mas que eu quero sim também fazer que outras pessoas possam seguir sua potência, que possam seguir seus sonhos, que possam ter dignidade, né, gente? Um pouco na vida, porque, infelizmente, o governo não dá tudo que precisaria. Fazendo um parênteses aqui, eu também sou bem ligada nessa parte de social, vai. Eu tenho um filho autista, então eu já encontrei isso que você falou, que mexe no coração. Então, visceral, né? Pra mim é total. Então, assim, eu acabo indo pra esse lado. E de vez em quando eu solto em um ou outro grupo lá, tem um menino autista precisando do dinheiro para um exame X. Normalmente eles têm que estar sedados e tal. Todo mundo ajuda rápido. E daí um ou outro vem, você me ajuda a conseguir estar sempre presente nessas ações? Porque eu nunca tenho tempo para ajudar. Tem muita gente assim perdida, que sabe que está acumulando dinheiro sem parar.
Total. Só que ao mesmo tempo, não tem. Não tem o hábito, não tem porque o isso daí você hábito, entra no hábito não sabe mesmo. se confia. Confiança é um Você ponto super entendeu? importante. Será que eu tô jogando... A Patrícia vai mesmo pagar o exame do menino? Normalmente eu faço filme. Mas aí é isso. E confia, esse sabe? Que eu elo, tenho né, esse Paty? propósito de ajudar os autistas. Eu não vou querer pegar o dinheiro de outra pessoa. Não, a gente porque, graças sabe, mas a quem não Deus, te a gente conhece também talvez não tem. saiba, né? Exato. Total. Tenho total. como cuidar da minha família sem precisar tirar de ninguém. Sim. Mas tem muita gente parada, precisando ser acionada para ajudar. Que e lindo, querendo Paty. ajudar, né? Mas é isso mesmo. E aí, por exemplo, você pega o autismo, né? Você tem tantos projetos incríveis, né? Então, assim, eu tenho algumas pessoas que têm filhos autistas próximos que trabalham comigo. Então, a mãe autista, você vai falar melhor, mas é uma pessoa que está sempre levando o filho na terapia, buscando. Você perde um tempo gigantesco, né? Então, não é uma tarefa fácil. E você, às vezes, acaba... Se você não tem rede de apoio ou condição, você sofre muito e abre mão de muita coisa. Porque a criança autista, diferente da síndrome de Down, que é genético e não fenotípico, né? Sim. Você entende que ela tem uma limitação, ela precisa de necessidades especiais e tá na cara dela. Então você já respeita. O autista, você fala assim, o que é essa criança berrando? O que é essa mãe louca? O que é essa eu mãe não sempre sei falo que lá? isso, essa mãe louca, perua, que não deu Exato. educação. Mas a perua sempre, ainda mais assim, Sempre, bonita, assim, é perua arrumada, e você tem que fazer. Perua, entendeu? perua mesmo. Exatamente. Então você fala, Você tem cara de perua. Eu não sei. Olha que filho da puta. Não, mas é que... Eu sou exagerada nas coisas, mas... Não, mas que o ruim é você ouvir isso, né? Quando você tá com o exato, filho, numa situação que eu sei disso, porque ela passa por várias dessas, Sim, em aeroporto, né? Avião, Agora você cinema. imagina você pegar essa energia e você fala, cara, não, vem cá, vou montar que tem uma comunidade de mães autistas que, tipo, fazem feiras, que fazem só coisas... eu sempre vou. Cara, é maravilhoso, porque você fala, pô, a criança escolhe onde ela nasce, né? Nossos filhos nos escolhem. Tem tempo? Adoro. O Renan Quanto tá tempo? fazendo sinais aqui de 10 minutos? em libras. 10. Deu pra captar, Tá bom. obrigado. Mas eu acho que... E aí você sabe por que você tá fazendo aquilo. Então, mesmo que... Se você ajudou uma pessoa, aquilo enche teu coração de novo. Então, você tá sempre... Isso que eu sinto isso demais. Você tá sempre... Porque vem do coração, Paty. Eu falo coração, chamem como quiser, eu vou chamar de coração, mas assim... basicamente é o seguinte, chegou na sua... Segue minha câmera, que esse é o momento pra olhar pra aqui. Chegou na tua Dá casa... aquele zoom, Amanda. Dá aquele zoom. Não muito Olha, também, vai. que também não favorece. Dá médio zoom. Chegou na tua casa, sozinho. Não tem marido, não tem filho. Depois aquele dia exausto, aí você fala... Não falo nada, tá alguma coisa errada, né? Tipo, não, nem penso em nada. Passo o dia seguinte, não, já tá alguma coisa errada. A hora que você chega na tua casa e fala, cara... Nossa, eu quero fazer isso pelos próximos 10 anos da minha vida. Eu sei onde eu quero chegar. Puta, eu tô cansada, mas eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. Caramba, hoje eu não fiquei com a minha filha. Mas eu sei em nome de que eu tô fazendo isso. Hoje eu não consegui fazer lição com meus filhos. Mas eu tô ajudando tantas pessoas nisso. E meu filho vai passar por isso numa boa. Quando você começa a esses pensamentos que todo mundo tem. Sim. E você tem resposta, você tá no teu caminho. Porque o caminho certo é o teu. Eu falo, vida é que nem uma maratona. Cortar caminho, você só vai enganar você mesmo, meu amigo. Mas ninguém. As pessoas estão cagando pro teu tempo. Claro. Você sabe que você cortou o caminho. Então, eu tento fazer isso com a minha vida. E eu tento carregar mulheres. Porque eu acho que a gente ainda tem, sim, muitas barreiras. Chame de ativista, de feminista, como quiser. Mas, de verdade, eu acho que a gente ainda tem barreiras. Tem. Ainda, não adianta querer falar que é tudo igual. E de mulheres. A gente tem muitas mulheres machistas que vê uma mulher bonita. Ao invés de falar, puta, o que você faz, Paty? Você não é exagerada. Você tem tua essência flor da pele. Isso é você. Não ficar com inveja, entendeu? ao contrário. Mulher né? é competitiva, Tipo, né? mas eu vou te falar, mas... não são todas. E assim, essas comunidades que a gente tem feito, as mulheres se apoiando, as mulheres se ligando entre elas, porque depois eu saio do grupo, né? Quer dizer, eu fico, mas eu não tô ativa. Elas se apoiam, elas dão a mão, elas fazem. Você fala, cara, que animal. Você veio mulher por alguma razão nessa vida, independente da sua opção sexual, qual seja. Você veio pra mostrar que a gente pode fazer as mesmas coisas que os homens, de maneiras diferentes, porque eu também não vou falar que é tudo igual. Sim. Não é, a gente tem um corpo diferente, a gente tem, né, um handicap, a gente sai de outro handicap, porque por questões físicas, por outras questões, mas a gente precisa se apropriar disso e começar a fazer. E se tiver do nosso lado um cara, que eu sou mulher, vou falar um cara que fale, isso não vai dar certo, não, mas eu não sei o que lá. Cara, cai fora, porque assim, se você tá do lado de uma pessoa que não acredita em você, cabe a você fazer essa escolha todo dia, Ontem a gente entendeu? estava falando que tem companheiro balão e tem companheiro âncora. É? Aquele que te leva. Daí, por sorte, o Marcelo falou, você é um foguete? Olha pra você. Ai, gente, que maravilhoso. Falei,
Tá vendo? Mas Dando é valor. verdade que a gente estava comentando sobre os namorados dos adolescentes ali, né? E ponderando quem que tá com o namorado melhorando e outros não. Sim. Mas isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado. Alô, empreendedoras do Brasil, hein? Quem é você na fila do pão com a Tati Loureiro, por favor. Você quer ganhar um banho de autoestima? Querem Aqui é pegar o receita. balão? Tá aqui a receita. É maravilhoso, Edu. E vou falar uma coisa, que eu fiz uma postagem hoje, eu sei que meu tempo tá acabando, tá? Calma. Não, mas a gente tem coisa pra fazer ainda, tá? Porque Ah, você a fica pessoa fazendo falou do surpresinha tempo. pros seus convidados, vai ser isso surpresinha também. pra você entendi, também. tá bom. Por isso que Então, eu deixei você eu- ver minha fichinha dura aqui. Ah, entendi, fichinha dura. Ó. Adoro fichinha dura. Mas tá bom, vamos lá, brincadeiras à parte. Você quer concluir seu raciocínio antes de quero. fazer Eu brincadeira já nossa também brincadeirinha? perdi. Quero, não, eu não perdi. Então vai. Que eu falo muito assim, que cabe a nós tomar as decisões, mas a gente também tem que ter muita paciência com o outro, porque às vezes a gente fica esperando que o outro nos apoie. Só que tem coisa, gente, que só você vê. Como é que você quer que teu companheiro, que teu filho, que a sociedade, que o raio que o parta te apoie, se eles não estão vendo? A única pessoa que vê o iceberg por inteiro, realmente, é você. Tenha paciência de mostrar isso, de dar tempo das pessoas assimilarem isso, para aí sim elas também acreditarem em você. Porque é importante. Sim, o olhar do outro também nos diz quem a gente é. Mas você tem que seguir firme. E eu falo por mim. Porque quando eu comecei com essa história do empreendedora no divã, puta, Tatiana, você não passou, você já tem teu negócio, já tá indo bem. Pra que você vai fazer outra coisa? Mostrar outra faceta? Que, pelo amor de Deus, pega essa única faceta. Vai descansar. Eu falei, não. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quando chega no final do dia e com tudo maravilhoso, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido porque eu acho que eu tô sendo Não vazia entregou tudo, dentro né? da minha potência. Não porque eu trabalho com moda, mas dentro do que eu vim pra exercitar aqui. Então, isso cabe a mim. Se você vai concordar, você vai achar que eu tô cansada, se eu devia fazer, mas não importa. Eu sei que mesmo quando eu chego exausta em casa, porque eu chego, não é porque eu tô vendo a minha potência que eu chego, não, eu chego exausta. Mas eu falo, ai, cara, Que é bom também, é lindo né? esse caminho. Eu me orgulho, sabe, Paty? Sim. Aí é o Ikigai. Eu olho e eu tenho orgulho do que eu faço. Que é outra coisa que a gente Uhul, também arrasou, tem vergonha, Tati. né? De ter orgulho das coisas que a gente faz. A sociedade fala, ai, não é nada. Não fiz nada. É verdade. Vamos A pra gente surpresinha, esconde. vai. Vamos pra surpresinha. Assim como você gosta de fazer Ai, meu sua Deus. surpresinha com seus convidados, agora é sua vez de sofrer um pouquinho Então, e pensar no que você vai Que dizer. vingativa, escorpião. Então a gente tem o nosso momento. Eu sou Ele mesmo. é escorpiano. E acertou. Eu amo escorpião. Meu marido é escorpião, tá? Tá vendo aí, Signo ó? profundo, eu adoro. Mas é vingativo. Pois Manda. é. E agora, bom, você não fez nada comigo, mas mesmo assim eu vou vingar seus convidados do seu podcast. Então chegou o nosso momento eclético, onde a gente vai falar umas perguntinhas para você responder de forma sucinta, o mais rápido que você puder. E como uma boa psicóloga fala, a primeira coisa que vem na cabeça. Se pensar muito, geralmente não tá certo. Então o que vier na cabeça, pumba. Tá bom. Uma marca. Tatiana Loureiro. Eu vou aqui ou você vai? Não, vou. Tá bom, tá. Um arrependimento. Ai, gente. É, foi pra pensar mesmo. Porque... Você vê que eu não me arrependo uma das coisas, né? Eu sou aquela que faz. Eu me arrependo, talvez, das coisas que eu não fiz. Ficou meio clichê, pra ser sincero. Vai. Não gostou? Deixa eu Não. pensar então em outra. Não valeu essa. Ai, Jesus, um arrependimento. Eu acho que eu me arrependo de não ter trabalhado em alguma empresa de moda antes de abrir a minha, pra me dar um pouco mais de estrada. Ótimo. Vai, Paty. Um empreendedor. Um empreendedor. Ai, gente. eu não penso em pessoas. Que coisa difícil. Alguém que fez teu Eu tenho olho um pra brilhar. você. Eu tenho pra ela. Quem? Silvio Santos. Ah, Ela falou. verdade. Silvio Santos, gente, adoro. Falo que pensa, Eu fala também merda amo. pra Eu também. caramba. Sempre gostei de Silvio Mas Santos. ele é um cara Sempre, desde espontâneo, pequena. enfim. Ele é figura. Uma paixão. Meu marido e meus filhos. Um ídolo. Um ídolo. Não vale o Silvio Santos mais. Gente, sabe o que acontece? É engraçado, mas é bom. Vou falar do Michael Jackson, mas é porque eu não. Michael Jackson. Juro por Deus que eu nunca ia imaginar que você nem fosse. eu. Esse foi dentro do papo eclético. Só podia ser Tatiana eu Loureiro amo o Michael reverenciando o Jackson. Michael eu Jackson. tenho um bonequinho dele no meu escritório. Eu queria casar com ele quando é porque eu amo dançar. Você sabe eu amo fazer as um músicas moonwalk? dele. Ah, para. Não, gente, eu sei tentar fazer um moonwalk, mas eu amo o Michael Jackson, vai. É um ídolo. Muito bom.
Gente, também nunca imaginei, vai. O projeto preferido? Você tem muitos projetos. Eu acho que atualmente é empreendedora no divã, porque ele junta a minha potência como empreendedora com a minha potência como psicóloga, e eu acho que ela, sabe, ela entrega o melhor de mim, assim, 100% eu. Pra mim é essa junção, essa plataforma. Pra mim acabou aqui. Não, Ele tá olhando porque ele quer me ferrar, ele quer mais. Ai, Edu. Um fracasso. Um fracasso, eu acho que foi a minha fábrica de calçado. Eu tenho vários, na verdade. Eu diria minha fábrica de calçados, que pra mim... Então, os fracassos, que é legal falar. Que foi tem. minha fábrica de calçado, que foi um fracasso. Por mais que eu tenha aprendido... Até pra humanizar. Errei muito caro. Errei muito caro. Acho que foi um erro caro. Algumas lojas que eu abri e que eu fechei. Então, eu abri loja no Shopping Higienópolis e fechei. Da Tati Loureiro. Da Tati Loureiro. Foi uma das minhas primeiras lojas. Então, eu saí abrindo loja, abri e fechei em pouco tempo. Então, é muito gasto quando você faz. Porque você... Contrato, obra, e nananã. A loja de Campinas também, que eu abri 6 meses antes da pandemia. Tudo bem que veio a pandemia, mas foi um fracasso. Eu abri e fechei. Gente, eu fracasso todo dia um pouco. Mas são com esses fracassos que você consegue aprender e ter resiliência para conseguir continuar vivendo sua vida e sonhando seus sonhos. Olha, gente! E realizando de forma tão linda como você faz. E eu acho que eu fracasso, assim, falando como mulher, que a gente tá no Dia da Mulher, eu me sinto sempre fracassando um pouco como mãe também. Mas qual mãe não, né? Então assim, mas é que eu acho que como toda pai mãe... também, tá? Isso daí não é problema só de mãe, não. Mas acho eu me sinto... Mãe é pior. Eu me sinto sei, porque... eu também. Só disso um dia. Vamos. Eu me Mãe sinto, versus às vezes, pai. eu falo, gente, será que eu podia ser melhor aqui? Eu sempre dou o meu melhor, mas eu tô nos últimos 2 anos da minha vida, depois do meu burnout, eu comecei a ficar mais egoísta e olhar pra mim. Nem falamos do seu burnout, você vai ter que voltar um dia pra gente... Tudo bem, mas aí lê na coluna da Vogue, que eu tenho uma coluna da Vogue, pronto, vai lá na verdade. coluna da Empreendedora no Divã, da Vogue Negócios, e aí, é na Vogue Negócios, tá? Mas tem no link da minha bio do Instagram também, e aí pode ler as colunas que eu escrevo, sempre é um olhar, esse viés psicológico do empreendedorismo. E eu falo, porque como eu tô me dedicando, me redescobrindo, me olhando pela primeira vez mesmo, assim, sem tanto peso na consciência de tudo, meus filhos sentiram. Eu era uma mãe meio período. Hoje eu sou uma mãe integral. Não, hoje eu sou uma mãe de 1/3 de período, entendeu? É mesmo? Ao inverso do que eu pensei. Diminuí, Não, tanta coisa que ela eu faz, diminuí, não dá tempo porque, mesmo. gente, não tem fórmula mágica. Eu tô me dedicando aos meus projetos, então, pros meus filhos... Consequentemente, eu tô me dedicando menos. Mas eu tenho um homem maravilhoso, que é o Joe, que é um puta de um pai. E que é um parceiro. Então, parceria, eu acho que assim, equilíbrio não é 50-50. Equilíbrio é o seguinte, agora eu tô mais aturbulada no meu projeto. Vai você, né? exato. Vai você. Ele tá treinando com triatlon, você deve ter ficado... Já tiveram fases que ele tava no Ironman e que eu tava lá muito mais com as crianças. Então, eu falo, o equilíbrio é disso. Pra momento mim, de o que é vida. mais importante na Falta relação... uma pergunta pra ela, tá, Paty? desculpa. Não, você só pra termina, terminar só pra isso, lembrar. entre mãe e filhos, você tá ali de verdade quando você tá. Se é 1/3, se é integral... Porque também pra você ficar do lado no celular... Exatamente, falou Sim. tudo. Obrigada, não precisa. isso mesmo. Sim. Não é? Essa é a minha luta hoje, pra eu melhorar essa parte. E Tati Loureiro, diga pra gente, pra finalizar por último, mas não menos importante, um sonho. Eu olho pra parte, não sei. O da padaria ali que tem aqui embaixo. A Paty acerta. Eu sonho, gente. Eu acho que hoje o meu sonho ele é bem tangível, assim. Eu acho que hoje o meu sonho é que o meu Instagram, por exemplo, que hoje tem 10 mil seguidores, que ele tem uma comunidade muito maravilhosa. Hoje eu tô numa fase do Instagram que ele engaja muito pro tamanho dele, mas que ainda é uma luta. Às vezes eu tenho que dar aquelas encaminhadas nos vídeos pros meus seguidores pra eles darem comentada. É uma comunidade engajadésima. Eu vendo pra caramba minha própria marca lá. Realmente hoje eu sou a maior influenciadora da minha marca. Mas eu quero que essa comunidade chegue a 1 milhão. 1 milhão, tá, só 800 mil. Tá sonhando. Não, tá ótimo. milhão, esse é o Assim, sonho. eu quero que, cara, que tenha minha voz lá e que tenha um dia um evento grande da Empreendedora do Divã, dessa comunidade real, sabe? Das pessoas falando. Não só expondo os cases de sucesso, mas, tipo, realmente se apoiando. Porque isso mudou muito minha vida e muda de todo mundo que entra na comunidade, sabe? Na Empreendedora no Divã. Então, acho que esse é o meu sonho. Que show, Tati. E olha, então a gente precisa finalizar agradecendo por ter vindo ao Papo Eclético, por ter se exposto tanto, por ter contado essa história que realmente é incrível, linda, e tudo que você faz, os projetos sociais que você apoia, o que você incentiva as pessoas a doarem. As mulheres também.
a parte do feminismo, apoiando as mulheres do jeito que você apoia. Então a gente só pode falar que a gente está muito feliz com a sua presença e querer te dar parabéns por toda a sua Parabéns trajetória, mesmo. como Obrigado. empresária, como pessoa, como mãe, E mais como sucesso esposa. ainda. E mais Amém. sucesso sempre. E todos os arrobas estarão aqui embaixo, ó. Sigam a Tati, compartilhem, mulheres. Comprem sapatilhas. Participem! Participem de todas as ações sociais, E também inclusive, curtam né? a gente, sigam a gente. E também né, curta a Du? gente, siga a gente, porque a gente sabe que é duro, viu? Opa! Tem um seguidorzinho aqui que custa caro. Oh, Não que a gente invista, custa caro pra conseguir ter um. Exatamente, exatamente. Então, cada pessoa que vier nos acompanhar, muito bem lembrado pela Paty. Se inscrevam no nosso canal, assim como se inscrevam no dela também. E assim a gente vai seguindo a No vida. nos Spotify, né? ajudando. Curta, No faz Spotify, 5 em estrelinhas. Tudo, no YouTube. É. Nosso Assina canal é Papo- o- Qual é o seu canal do YouTube? Empreendedora no Divã. Né? Foi o que eu, inclusive, me inscrevi ontem. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Parabéns, mulheres, pelo mês de vocês.